Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa aula de notação científica, nossa aula do curso de Física completo. Esta aula ela teve como pré-requisito as propriedades de potência. Caso você não saiba potência, é necessário que você tenha visto a aula anterior. Porque na potência a gente costuma representar um número grande em um número pequeno, né? Então, o objetivo aqui da notação científica é uma maneira de representar um número na potência de base 10. Então, a gente vai representar esse número com a potência sendo a base 10, ok? Onde o nosso b, aqui pessoal, do expoente, ele é um número inteiro. Então, o nosso b aqui ele é um número inteiro. E a nossa notação científica, o nosso número ele vai ter essa cara. Ele tem um número acompanhado a potência de base 10. E esse número, pessoal, esse número aqui, o A, que a gente chamou de A, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, ele tem que estar nesse intervalo aí, ok? Você vai entender aqui nos exemplos. Por exemplo, a gente quer representar o número 1000 em uma potência de base 10, em uma notação científica. O que a gente faz? Por exemplo, a gente vai representar dessa seguinte forma aqui para você entender, que é 1 vezes 10 elevado à terceira. Por quê? Porque olha só, se a gente for voltar aqui, ó, seguindo a ideia de potência, né? Se a gente for voltar, vai ficar dessa forma aqui, ó. 1 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso dá 1000, ou seja, 10 elevado à terceira é 1000. Pessoal, a diferença é que na notação científica a gente tem que representar esse número aqui multiplicando a nossa base 10. Lembrando que a nossa base tem que ser 10 e o expoente tem que ser número inteiro. E tem que estar esse A aqui, a gente colocou como sendo 1, esse A aqui, ele é maior ou igual, né, a 1, como está aqui no intervalo aqui, ó, que a gente citou. Então, isso é uma maneira de escrever o número 1000 em notação científica. Mais à frente você vai entender melhor. Vamos para o exemplo 2. Pessoal, continue comigo que eu vou te explicar aqui por que está dando isso em notação científica. Então, por exemplo, aqui nós temos que o valor é de 150 milhões, né? Então, esse número aqui é a mesma coisa em notação científica disso aqui, 1,5 vezes 10 elevado à oitava. Aí você vai falar assim, poxa, mas por que deu 1,5 vezes 10 elevado à oitava? Se você desenvolver essa potência aqui, você vai voltar para esse número. Ah, e tem algum segredo? Tem alguma coisa para mim já fazer essa notação científica aqui direta? Tem. Você vai perceber no próximo exemplo. No próximo exemplo, aqui nós temos aqui o valor de 0,75. Em notação científica, fica 7,5 vezes 10 elevado a menos 1. Perceba, pessoal, nos três exemplos, o que a gente fez. Olha só, no 1000, imagine comigo aqui no 1000. A gente colocou aqui o valor 3, aqui na nossa potência de base 10, e nos 150 milhões a gente colocou no expoente nosso aqui, o expoente 8, né, na nossa potência de base 10. Perceba que isso aqui tem a ver com a quantidade que a gente vai deslocar a vírgula que está nesse número. Por quê? Porque a gente na notação científica a gente precisa de achar um número aqui, o A, cujo ele está nesse intervalo, no intervalo de A maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, por exemplo, no 1000 a gente coloca a vírgula aqui no 1. E para a gente colocar a vírgula no 1, a gente teve que deslocar essa vírgula daqui, né? Porque se eu colocar a vírgula aqui, mesmo que tenha um zero do lado de cá, tem importância, essa vírgula aqui ela andou quantas casas? Ela andou uma, duas, três casas. Se ela andou três casas,
eu coloco aqui na nossa potência de base 10 o número 3, porque ela deslocou 3 casas. Interessante dizer que esse expoente aqui, ele é positivo. Ele é positivo por quê? Porque a gente deslocou essa vírgula aqui para o nosso lado esquerdo. Quando a gente desloca a vírgula para o lado esquerdo, a gente tem que deixar o nosso expoente positivo. Lembrando que o nosso expoente tem que ser o número inteiro. No exemplo 2, a gente deslocou quantas casas? Vamos contar? A vírgula está aqui, a gente deslocou 3, 6, 7, 8 casas até aqui, certo? Por exemplo, por que a gente não deslocou até o 15 aqui? Ó? Por que a gente não deslocou até aqui essa vírgula? Pessoal, a gente não deslocou até aqui porque ia ficar o número 15. O 15, segundo a nossa regra aqui, ó, 15, ele é maior do que 10. Ele tem que ser menor do que 10, certo? Então não pode ser o 15, para estar na cara de notação científica. Não pode deslocar a vírgula até aqui, depois do 1, porque esse número seria o quê? 0,15. Não pode, porque esse número é o quê? Menor do que 1. Então a gente tem que estar nesse intervalo. Então a gente deslocou a vírgula até 1,5. 1,5 satisfaz o nosso intervalo aqui. Ó. 1,5 ele é maior do que 1 e ele é menor do que 10. E a gente contou quantas casas aqui? A gente contou 8 casas. Então a gente coloca o expoente como sendo 8 e ele é positivo, porque a gente deslocou essa vírgula para a esquerda. Tudo bem? Então, beleza, vamos para o próximo exemplo aqui. No próximo exemplo, o que a gente fez? A gente colocou aqui 7,5 vezes 10 menos 1. Então, a gente deslocou essa vírgula para onde agora? A gente deslocou para cá, para a nossa direita. Ok? Então, a nossa vírgula ela ficou aqui. Ela deslocou uma casa. Então, a gente colocou o número 1 aqui, a nossa potência de base 10. Como a gente colocou 1 e deslocou para a direita, o que a gente faz? A gente coloca o nosso expoente sendo negativo, ok? Entenderam a ideia? E olha só, se você estudou na aula de propriedade de potência, perceba que esse número aqui, 10 a menos 1, é a mesma coisa que isso aqui. Ó. Eu vou repetir aqui, 7,5 vezes 1 sobre 10. Ok? Se eu fazer aqui novamente, vou ficar com 7,5 dividido por 10. Isso é igual a 0,75. Ou seja, eu voltei para o meu estado de origem. Da mesma forma aqui, se você desenvolver aqui, você vai voltar para cá. Ok? Olha para você ver, a gente percebe a importância da notação científica. Olha o tamanho desse número. E esse número a gente vai utilizar ele. A gente vai utilizar ele para frente lá em física 3. Esse número aqui que você está vendo aqui, gigantesco, né, é a carga do elétron ou do próton, né, sendo para o elétron negativo, sendo para o próton positivo. E perceba que a gente vai deslocar essa vírgula entre o intervalo de 1 a 10. A gente não pode trazer essa vírgula aqui até o 16, certo? Que senão vai ficar maior do que 10. A gente não pode trazer essa vírgula até aqui, vai ficar 0,16. É menor do que 1, então a gente tem que trazer a vírgula até aqui. Vamos contar quantas casas que a gente tem que deslocar para chegar com a vírgula até aqui? A vírgula está aqui. A gente vai deslocar 3, 6, 9, 12, 15, 18, mais uma casa aqui, 19. Então a gente deslocou 19 casas. Então o nosso número fica assim: 1,6 vezes 10, potência de base 10, elevado a 19. Deslocamos a vírgula para a esquerda ou para a direita? Deslocamos a vírgula para a direita. Então, nosso expoente ele fica negativo, certo? No exemplo 5, nós temos aqui 40,52. O 40 ele é um número maior do que 10. Eu sempre vou repetir isso, porque o nosso A, que acompanha a nossa base, que a gente está transformando o nosso número, ele tem que ser menor do que 10. O 40 não é menor que 10. Então, faz necessário a gente transformar isso para notação científica. Aí você me pergunta, eu vou ter que fazer sempre? Não, você não precisa fazer sempre. A gente
usa a notação científica para poder facilitar os cálculos. Por exemplo, esse número aqui ele é muito grande. Esse número aqui dá o exemplo 2, ele também é muito grande. Inclusive, a gente utiliza esse número aqui, ó, os 150 milhões de quilômetros, porque vai ter uma unidade na frente, nesse caso que eu estou falando para vocês, esse número ele é conhecido. Ele é um número cujo a gente chama de unidade astronômica. Ele é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E você vai utilizar aí nas aulas aí de gravitação universal, ok? Então, esse outro número aqui, muito grande também, a gente pode expressar ele em forma de notação científica. Um número desse, não necessariamente você precisa expressar em forma de notação científica. Você vai talvez precisar expressar ele em notação científica, se caso você vai querer facilitar os cálculos, quando você, por exemplo, tem uma divisão, onde a divisão embaixo tem um número a qual você pode representar por notação científica. Então você pode fazer com essas bases aqui, ó, que vai ficar presente em cima e embaixo, então você pode manipular com as propriedades de potência. Então isso dá para você facilitar os seus cálculos, mas um número desse que não necessariamente você precisa transformar ele em notação científica. Pessoal, então a notação científica é uma maneira mais fácil de você representar um número. Você vai representar esse número com a potência de base 10. O expoente ele tem que ser inteiro, ou seja, ele pode ser negativo e positivo, mas ele não pode ser para fracionar, para você representar aí, essa notação científica. O A, que acompanha a base, que a gente, é o termo que a gente multiplica a potência de base 10, esse termo tem que estar, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, sendo assim, a gente termina aqui os exemplos aqui sobre notação científica e na próxima aula a gente vai falar sobre ordem de grandeza.